Bom, ter um motivo claro para aprender inglês e lembrar dele enquanto estuda é, na minha opinião, uma das dicas mais subestimadas. Muita gente quer fluência só porque vê outras pessoas querendo também. Mas eu acredito que faz mais sentido estudar com independência, pensando: por que eu quero ficar fluente em inglês e como eu vou usar esse inglês na prática? E para te ajudar nisso, eu vou analisar uma cena de Toy Story e te mostrar o inglês real, do jeito que ele é usado de verdade, para que você avance de forma consistente rumo à fluência. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Começando então pelo primeiro trecho. Excuse me, ma'am, but I believe you're on the wrong flight. Woody! Come on, Jess. It's time to take you home. Traduzindo: com licença, senhora, mas acredito que você está no voo errado. Woody! Aí o Woody continua: vamos, Jess, é hora de te levar para casa. Então, já pegando essa primeira fala, aqui tem o man, que eu deixei em amarelo. E o que quer dizer isso daqui? Esse daqui é uma contração de madam, madam, que é uma forma respeitosa ou educada de se dirigir a quem? A uma mulher. E é particularmente usado no inglês americano. Então, man, quando você vai se dirigir para alguma mulher ou alguma senhora, enfim, se você quer se dirigir de uma forma educada, de uma forma respeitosa, você fala man. Isso daí é bem comum. Não quer dizer aquele man, homem, que você fala no chat do WhatsApp para um colega seu, para um amigo seu. Não, você não é man ou mano, não. Não é pra confundir com isso daí, não. Tipo, não quer dizer, não tem nada a ver, tá? Então, se você ouvir um americano lá de fora, sei lá, você é mulher e ele fala, excuse me, man, aí você pode falar, man? Como assim, man? Eu não sou man, eu não sou seu parceiro. A gente pode achar isso, mas não. O man, quer dizer, é uma contração de madam, e isso daí é bem comum lá na gringa, no inglês americano, e é uma forma respeitosa de se dirigir a uma mulher. Então, cuidado pra confundir. Não é man de homem, tá? Ou man é aquela fala informal do WhatsApp que os caras faz, né? Mas isso daqui é uma outra coisa. Isso daqui é uma contração de madam, perfeito? You're, que tá em sublinhado, é uma contração de you are. You are. Eu sei que muita gente já sabe, e como eu já sempre aviso nos vídeos algumas vezes, não sei se em todos os vídeos, mas eu acredito que algumas vezes eu já aviso que you're uma contração de you are, e muita gente já pode saber, muita gente já tá careca, mas eu gosto de reforçar para aqueles que não sabem, e pode também chegar no canal e não sabe dessas contrações, tá bom? Por mais simples que pareça. Então, logo em seguida tem o on, que é esse daqui que tá em amarelo, é usado porque o voo é tratado como um veículo ou viagem que você está a bordo. Você está dentro dessa experiência de viagem. Então, isso daqui serve no caso de quê? No caso de transporte coletivo ou público, viagem. Aí a gente tem outros exemplos, né? Da gente usar com on, além de you're on the wrong flight. Vamos pegar um exemplo. I'm on a flight to São Paulo. Eu estou numa viagem para São Paulo. She's on the same flight as me. Ela está no mesmo voo que eu. He is on the wrong bus. Ele está num ônibus errado. Agora, se for meios particulares, menores ou mais fechados, temos o in. In a car, in a taxi, in an Uber, in a small boat, in a helicopter, in a truck. Então, quando é meios mais fechados, particulares e que não sejam coletivos ou públicos, a gente vai usar o quê? A gente vai usar mais o in. E quando for público, quando for coletivo, voo, viagem, assim, é comum de a gente usar o on. Então, só tem essa diferença entre o on e o in. Depois, nessa terceira fala, aqui a gente não precisa analisar tanto, porque todo mundo já sabe o nome do Woody, obviamente. It's time, que tá sublinhado, eu só deixei destacado porque tem coisa interessante, além da contração, que é essa aqui, o it's é uma contração do it is, tá? It is time, mas aqui tem uma coisa interessante. A gente pode fazer aquela tradução literal. Então, tem gente que olha aqui, it's time, quer dizer, é tempo, né? É tempo to take you home, quer dizer, é tempo de te levar para casa. Mas tá errado. Isso daí é uma tradução literal que não tem cabimento, não faz tanto sentido pro português. E o que faz mais sentido pro português? O que é mais natural pro português? É a gente traduzir assim: é hora de te levar para casa. Veja só como faz mais sentido essa tradução. É hora de te levar para casa. Então, para você não esquecer isso daqui, ó, desse It's Time, lembra lá do desenho do Ben 10, Ben 10. Ele pega lá aquele relógio para virar um herói, ele escolhe um herói lá, e depois ele tem aquela famosa frase, né? É hora de virar herói. Então, como é que ele falaria em inglês? It's hero time. Então, ele não fala é tempo de virar herói, ele fala é hora de
virar herói. Então, it's time to take you home quer dizer, é hora de te levar para casa. E aqui eu também destaquei em verde o take home, porque tem uma diferença entre o take home e o bring home. A gente pode até fazer uma confusão, mas eu falo isso para acrescentar no conhecimento das pessoas, né? Então veja, take, verbo, então você leva e faz take someone, something. Someone quer dizer alguém e something quer dizer algo. Então você leva algo ou alguém para casa. Home, home quer dizer um advérbio. Então, take home, levar para casa. Mover algo de onde você está em direção à sua casa. E é interessante comparar, né, com bring home, que quer dizer trazer para casa. Então, veja que essa diferença. Take quer dizer levar e bring quer dizer trazer. Então, bring home, mover algo em direção à sua casa ou em direção à pessoa com quem você está falando. Então, vamos pegar um exemplo para você não esquecer. Eu tô fora de casa e a minha namorada está em casa. Ela pede para eu levar um pouco de leite para casa, então ela diria algo como o quê? Please bring some milk home. Quer dizer, por favor, traga um pouco de leite para casa, porque ela já tá na casa, lá em casa. Então o que ela vai falar? Bring some milk home for me. Ela vai falar take some milk for me. Não. Até que dá pra entender, mas só que faz mais sentido ela falar bring some milk home. Agora não é pra você esquecer. O take home quer dizer levar pra casa. E o bring home quer dizer trazer pra casa. Levar e trazer. Só tem essa diferença entre o levar e o trazer. O take e o bring. Aí, para acrescentar ainda mais no seu conhecimento de inglês, vamos focar aqui um pouco na pronúncia. É por isso que eu destaquei algumas palavras em azul, só para você bater o olho aqui, né? Dentro dessas falas dos personagens. Believe. Então, a gente pode fazer a pronúncia, né? Believe, mas não é believe, é believe. Believe. E aqui eu trouxe uma transcrição fonética, para quem já acompanha o canal já tá acostumado com essas transcrições fonéticas, você pode até se assustar. Nossa, mas o que é isso? O que é esse negócio aqui, esse negócio feio com esses traços? Não é para você pegar isso, tá? Isso daqui é só para você ter um norte daquilo que você vai falar. Isso daí você vai pegando com o tempo, você vai entendendo, né? Tipo, tem hora que você vai bater só o olho na palavra, você já vai saber a pronúncia, mas isso daí vem com a prática, com a audição, com o listening. Isso daí vem tudo em conjunto, né? Para você, é a mesma coisa de gramática, não é para se apegar à gramática, mas você vai vendo essas transcrições fonéticas, aí você vai pegando esses sons, tá? Não é para você decorar cada coisinha aqui dentro desse negócio, tá? Então, a pronúncia disso daqui é believe. Logo em seguida tem essa palavra wrong. Parece que tem um som de G, sabe? Um som de G de gato no final. Wrong. Depois a palavra flight. Então, veja só a transcrição. Flight. E essa outra palavra, hum. A gente pode falar home igual do Homer Simpsons, só que tira o R, né? Então fica home. Mas não precisa pronunciar a palavra E no final, falar O. Na verdade é hum. Aqui termina com som de M no final. Então fica hum. E aí, pra te ajudar, eu vou dar mais um play, vou dar um replay aqui no vídeo, nesse trecho do vídeo, pra você já pegar essas palavras e reforçar. Vamos lá. Excuse me, ma'am, but I believe you're on the wrong flight. Woody! Come on, Jess. It's time to take you home. Próximo trecho. What if Andy doesn't like me? Nonsense! Andy'll love you. Besides, he's got a little sister. He does? Why didn't you say so? Let's go! Whoa! Partindo para as traduções, vamos lá. Mas e se o Andy não gostar de mim? Aí ele responde, o Woody. Bobagem, o Andy vai amar você. Além disso, ele tem uma irmãzinha. Ela pergunta, ele tem? Por que você não me disse isso antes, né? Por que você não me disse antes? Vamos lá, let's go. Então olha só que temos em vermelho o doesn't, eu deixei destacado, acho que ficou até melhor, em vez de pintar a palavra em vermelho, deixar um grifado aqui como vermelho para destacar, enfim. Se você quiser deixar seu comentário para saber o que fica melhor, né, se esse quadradinho é melhor ou se pintar a palavra fica melhor. É só uma questão, parece meio que técnica perfeccionista da minha parte, mas eu acho até legal as pessoas comentar para eu saber, tipo, se é melhor ou não visualmente, algumas coisas ou não. Enfim, eu sempre tô aberto a feedbacks. Vamos lá. O doesn't é uma contração do does not. Por mais que seja óbvio, de novo, né, para algumas pessoas, eu acabo reiterando para aqueles que não sabem. Doesn't, contração do does not. Então fica does not like me, mas só que é mais comum você ouvir para tornar mais eficiente a fala, né? Você usa essas contrações justamente para isso, né? Os americanos, os gringos, os nativos, eles já estão acostumados com essas contrações para deixar mais eficiente a fala, para deixar mais fluida a fala, né? Fica até mais comum. Então, but what if Andy
doesn't like me, doesn't like me. E tem até aquele connected speech que eu acho que eu vou falar em algum trecho mais pra frente aqui do vídeo, que tem aquele connected speech que é como se fosse uma junção de palavras. Então, doesn't like. Perceba como fica diferente ao invés de você falar cada palavra, pronunciar cada palavra em separado. Doesn't like me. Mas não, tipo, quando é connected speech, discurso conectado, que é bem comum da gente fazer no português também, isso daí também existe pro inglês. Doesn't like me. Veja só como fica mais eficiente. O americano, o nativo, ele já faz isso direto, connected speech. Enfim, mas eu vou explicar em outro trecho, provavelmente, tá? Se eu não falha minha memória aqui no roteiro, eu vou falar nos próximos trechos. Aqui, nonsense, que tá em azul, quer dizer ideias, afirmações ou crenças que você acha que são bobas ou falsas. Então, nonsense quer dizer, são aquelas crenças, tipo, afirmações que você acha que são bobas ou falsas. Então, o Woody, ele falou, bobagem. O Andy, ele tem uma irmãzinha e ele vai gostar de você, ele vai amar você. Porque a Jessie, ela pensou, o Andy não vai gostar de mim. Aí o Woody falou, nonsense, quer dizer, bobagem, isso daí é besteira, para de pensar nisso, sabe? É nesse sentido. O Woody tá falando que esse tipo de pensamento é bobagem. O pensamento da Jessie é bobagem de que o Andy não vai gostar dela. Não, o Andy, ele vai gostar dela, tá? De colecionar a Jessie como uma parceira do Woody, sabe? Se eu fosse o Andy, eu ia gostar também. Pô, eu vou unir o Woody e a Jessie, né? Um casal, ó que bacana. Pro Woody não ficar sozinho, né? Não. Escreva aí nos comentários se você não prefere eles dois juntos. Eu prefiro, claro, né? Tipo, já um casal de cowboy, por que não? Se eu fosse criança, eu ia querer isso daí. Aí, olha só que tem o besides. Besides, e só lembrando que essas partes em azul, essas palavras em azul, eu deixo dessa forma, dessa cor, pra depois a gente ver as pronúncias. Então, você já bateu o olho aqui do lado e você vê que tá em azul, então já sabe que aqui o mestre Zen, ele vai... Também eu não sou necessariamente um mestre, mas só que é só um personagem aqui do canal para as pessoas gravar. Mas o que tá em azul é já pra você saber que a gente vai praticar a pronúncia, tá? Eu destaquei pra gente reforçar a pronúncia. Tem outras palavras que pode ter que eu não destaquei? Sim. Mas só que eu acho interessante só indicar essas palavras pra gente exercitar, tá bom? Enfim, eu não sou perfeito e eu não sou o dono da razão, só tô achando que eu coloco aqui o que eu acho que vai te ajudar, o que eu queria ouvir quando eu tava aprendendo inglês lá atrás também. E eu ainda tô aprendendo, tá bom? Eu aprendo com as pessoas, inclusive. Besides aqui que tá em azul é uma preposição que aqui tem uma função de adição, no sentido de que algo está incluso. Então, por exemplo, além disso, o Andy tem uma irmãzinha. Então ele falou, besides. Além disso, o Andy, ele tem uma irmãzinha. Você pode falar pequena irmã, né? Mas só que eu prefiro irmãzinha, já fica mais eficiente aí na tradução natural. Então é essa função do besides, preposição, né? Função de adição. Então, além do Woody falar pra Jessie, bobagem, ele vai amar você, aí você coloca o besides, quer dizer, você tá acrescentando algo que o Andy tem. Então o Andy, ele também tem uma irmãzinha. Que quer dizer, essa irmãzinha provavelmente vai brincar com a Jessie também, vai gostar mais da Jessie, é uma personagem feminina, enfim. Eu acho que você já conseguiu entender o sentido dessa fala, tá? Só tô interpretando esse contexto, a fala, o que eles estão querendo dizer, tá bom? Então perceba que não é só inglês, mas você entender o contexto, qual o sentido dessas colocações. Não é você fazer tudo uma tradução, jogar no Google Tradutor, fazer uma tradução literal. Não. Tem coisa que você vai acabar se perdendo. O negócio é você se interessar pelo contexto. Aí, consequentemente, você também aprende inglês. Olha só como isso é maravilhoso, né? Aprender uma língua. Olha só como é legal, né? Por isso que eu gosto de fazer essas análises também pra vocês, tá? Eu acabo até me divertindo, né? Tipo, acaba até liberando neurônios, eu acho que é neurotransmissores do prazer. Mas enfim, eu não entendo tanto de biologia. Me corrija aí se eu tiver errado, tá bom? Mas eu sinto prazer, querendo ou não, em estar ajudando as pessoas. Olha só, o próximo aqui que tá em sublinhado, o he's got. Isso daqui é uma contração do he has got. He has got a little sister. Ele tem uma irmãzinha. E little sister, esse little que eu deixei em azul, aqui se refere a uma idade mais jovem, enquanto small, a gente pode falar, small sister, mas só que small, estritamente, né, o estritamente se refere ao tamanho físico, tá? Você tá falando necessariamente da proporção física, do tamanho físico, mas só que o que você vai ver, tipo, se você for se referir a um irmãozinho, a uma irmãzinha, sabe? Então você vai falar little sister, little brother, sabe? Então, irmãozinho, irmãzinha, isso daí é mais comum do que small sister, small brother, ok? Logo em seguida, o he does. Então, o Woody, ele já tava falando lá, he's got a little sister. Aí a Jessie falou, he does? He does? Isso daqui tá sublinhado. Aí eu gostaria de fazer um apontamento. Eu quero saber se você sabe. O certo seria he does ou
does he. Aqui, o he does, pois bem, o he does está certo porque no inglês informal trata-se de uma reação surpresa, com ênfase. He does? Nossa, ele tem mesmo? Ele tem uma irmãzinha? Nossa. Agora, o does he, você inverte aqui, né? Você coloca, ou melhor, você coloca ao contrário. Does he? O does he seria uma pergunta normal, padrão nas falas. Isso daí é bem padrão. Se ela colocasse does he, daí é bem formal, isso daí é padrão. Ok. Só que também é comum essa reação informal. Isso daqui tem muita coisa que aparece que é informal, isso daí tá tudo bem. Isso daí é bem melhor de você entender quando você for aprender inglês mesmo. Porque tem gente que acha que o inglês, quando se aprende, né, tem que ser tudo formal, tem que ser tudo perfeito, de acordo com a gramática, sempre. Não, esqueça isso. Você tava pensando que tem que ser tudo perfeito, não. Tipo, você tem que se adaptar à informalidade também. Assim como a gente, tipo, eu brasileiro, nativo, né? Tipo, eu sei da língua portuguesa. Tem muita coisa que eu falo na informalidade e tá, e é normal. No dia a dia a gente acaba até esquecendo isso daí. Aí no inglês também tem isso, também tem essa informalidade. Então você tem que se acostumar com isso. Então, por isso que eu destaquei, ó, deixei sublinhado essa reação, porque é importante você saber. Isso daqui é uma reação de surpresa, com ênfase. E aí tem gente que pode falar, ah, mas tinha que ser o does he. Sim, o does he estaria certo, porque seria formal, é uma coisa mais padrão, ok. Só que isso daí também não tá errado, essa reação, porque no dia a dia, né, tipo, você vê as pessoas reagindo dessa forma, entendeu? O he does. Então, dá pra entender, ok, isso daqui é informal. Saiba disso. Aí, olha só o que vem em seguida. Why didn't you say so? Então, primeiramente, tem essa contração didn't, que eu deixei em vermelho, então. E vermelho tá pra indicar negativa, pra te ajudar visualmente. Então, doesn't. Doesn't aqui tá na negativa, é uma contração do does not. E o didn't é uma contração do did not, que também tá na negativa. Esse didn't tá se referindo ao passado, né? Why didn't you say so? Quer dizer, por que você não me disse isso? E justamente tem esse say so. Say so que quer dizer me dizer isso, falar isso. Aí, interpretando o contexto, fica: por que você não falou isso antes? Ou por que você não me disse isso? Tá? Então, esse say so, essa que tem essa função mesmo, tá bom? Essa função aqui logo no final da pergunta, de me dizer isso, falar isso, sabe? Why didn't you say so? Quer dizer, então, por que você não me falou isso antes? Por que você não me falou antes que o Andy, ele tem uma irmãzinha? Por que ele não me falou antes que o Andy vai te amar? Mas na verdade ela tá falando didn't say so, mais referente à irmãzinha, né? Pelo que eu tô interpretando aqui. E esse let's go, né? Esse daqui eu acho que eu já analisei. Provavelmente já analisei em outro vídeo. E pra quem já acompanha já sabe isso daqui, né? Esse let's não quer dizer necessariamente let is ou let has. Não. Isso daqui não é uma contração do let is ou let has. É uma contração do let us go. Vamos, sabe? É isso. Let's go quer dizer vamos lá. Mas só que saiba que se for analisar essa contração let's, é uma contração do let us e não let is ou let has, ok? Isso daqui é interessante você saber. Então, partindo aqui para as pronúncias, nonsense. Então aqui tem um nonsense que é mais, você puxa um pouco mais nonsense. Aí tem outro que é o nonsense, tá? É só essa diferença, mas o importante é você saber mais esse início, ó. Nonsense, ok? Você não precisa falar a letra O de ovo, nonsense, não. Seria nonsense. Depois, besides. Termina até com som de Z. Besides. E aqui essa palavra little. Termina com som de L, little. Aí eu vou voltar aqui nesse trecho para reforçar. Vamos reforçar aqui o listening pra gente ver esses sons dessas palavras. E também você pode ouvir o som de outras palavras que você tem dúvida e eu não destaquei necessariamente, tá bom? What if Andy doesn't like me? Nonsense, Andy'll love you. Besides, he's got a little sister. He does? Why didn't you say so? Let's go! Whoa! Próximo. Hold it! There's a couple more bags coming from the terminal. Okay, on 3. 1, 2. Too late! Traduzindo, peraí, ainda vem mais algumas malas pro terminal, para o terminal. Certo, no 3. 1, 2, aí depois o cara falou, too late, tarde demais.
Até que eu esqueci de colocar um pontinho, enfim, porque tem uma continuação dessa fala que a gente vai ver no próximo trecho, né? Porque eu reparti tudo em trecho pra. Não só por causa dos direitos autorais que o YouTube sinaliza, mas também pra. Acho que fica até mais fácil de colocar um pouquinho de informação por trecho, né? Tipo, dividido aqui nos slides, pra ficar mais fácil na assimilação. Acho que fica até melhor assim porque eu já sou. Eu acredito que estou sendo bem didático, né? Se você acha que eu estou sendo didático ou se falta melhorar alguma coisa, então escreva um comentário aí e aí já eu estou aberto para ouvir feedbacks, para receber os feedbacks, tá bom? Então, sem enrolação. Hold it. Hold it, veja só. Isso daqui quer dizer, pera aí, um momento, dá uma segurada. Hold it, hold it. Não quer dizer, aí voltando àquelas coisas, aquelas questões de tradução literal, ou traduções literais. Hold it não quer dizer necessariamente segura isso, sabe? A gente pode olhar, hold quer dizer segura, e it quer dizer isso. Mas não, nem sempre vai ser uma tradução literal em todo o contexto. Não, tem certos contextos que sim, cabe tradução literal, mas só que aqui não cabe isso. Segura isso, sabe? Nada a ver. Faz mais sentido você pensar naquela tradução natural, como, peraí, um momento, dá uma segurada. Hold it, there's a couple more bags. Quer dizer, tem mais caixas que estão vindo aí pro terminal, sabe? Peraí, pera um pouco, sabe? Espera um momento. Aí depois, there's. There's que tá em amarelo é uma contração do there is. Contração do there is, que esse daqui é uma fala coloquial. Lógico que é uma fala coloquial, porque é coloquial. Você pode pensar, por que o mestre Zen tá falando que o there is é coloquial e não formal? Porque aqui o is serviria mais para atender aqui se fosse no singular. Então se falasse bag, there's another bag coming to the terminal. Aí seria mais formal, coaduna com a gramática, né? Faria mais sentido de acordo com a gramática e estaria certo. Mas só que aqui eu já reforço que muita coisa é informal e tá tudo bem. Tem muita coisa informal. Então, aqui caberia melhor o there are. There are a couple more bags. Quer dizer, o are já atende ao plural bags. Então, seria melhor colocar there are bags, tá bom? Porque aqui tá no plural, bags. Tem malas, tá falando no plural. Não tá falando de uma mala, tá falando de mais de uma mala. Ok? E aí, como estaria falando plural, ficaria melhor o there are. Mas aqui é comum você ver a informalidade, então there is a couple more bags. Aí a gente pode se apegar muito à gramática e falar, mas tá incorreto. Mas, na verdade, tá correto no contexto da informalidade, tá bom? Eu sei que não é 100% formal, 100% de acordo com a gramática, mas isso daí pode acontecer. E se você for viajar em outro país, se for lá falar com os gringos, isso daí pode ocorrer bastante. Você pode ficar até assim, né? Tem gente que pode ficar assim, nossa, mas não tá correto. Mas, sim, isso daqui acontece. Isso daqui pode acontecer como eu tô te mostrando, tá bom? É por isso que essas análises eu acho que pode te ajudar bastante para te mostrar que tem muita coisa informal e tá tudo bem, tá bom? É só se acostumar com isso e entender, né? Buscar compreender mesmo. Então, trata-se de uma fala coloquial. Por isso que eu deixei amarelo para você ver e focar nisso daqui. Isso daqui é importante, tá? É informal e tá tudo bem. O importante é entender. Então, olha só esse sublinhado agora. On three, on three, on three. Isso aqui indica que a ação deve ocorrer exatamente no momento em que a contagem atingiu o número 3. Agora, se fosse o in tree, então volta naquela diferença. On e o in, tá? Isso daí eu já falei antes em um certo contexto. Agora, nessa outra parte do contexto, olha só. A gente tá falando de contagem on 3, quer dizer, quando atingir o número 3, eles vão sair. Eles têm que sair naquele momento, né? 1, 2, 3. Aí ele já ia escapar. Mas se tivesse o in no lugar do on, soa como daqui a 3 unidades, daqui até o número 3, né? Em 3 segundos. In 3 seconds, sabe? Mas só que o on, aqui, o on 3 quer dizer no 3, né? Tipo, no 3, então quer dizer 1, 2, 3. Aí pula, sabe? Aí só tem essa pequena diferença do on e o in, perfeito? Pode parecer confuso, mas faz sentido. O on quer dizer uma ação que deve ocorrer exatamente no momento que a contagem atingiu o número 3. Já o in quer dizer daqui a 3 unidades, tá bom? É só essa pequena diferença, porque o in não indica necessariamente sincronia, mas um atraso. Enfim, é só isso mesmo. Mas aqui, o que eu quero dizer é que tem melhor cabimento usar o on para eles escapar, né? Para eles fazer alguma ação no 3, ao chegar ao número 3 na contagem, tá bom? E aí, quando tava justamente pra eles falar o número 3, aí o cara falou, too late. Mas ele não tava respondendo os bonecos, claro. Ele tava falando too late, quer dizer, tarde demais, né? Tipo, não dá pra receber esse tanto de
de malas tal, né? Tipo, deixa pro próximo voo, como você vai ver no próximo trecho. E isso daqui indica que algo ocorreu após o tempo necessário e ou ideal, dando a entender que é impossível em alcançar certo resultado ou alterá-lo. Então, por isso que ele falou, too late, tarde demais. Vamos pensar, tem o professor lá da sua sala, né? Você tá na faculdade ou na escola, o que for. Aí lá, o professor, ele é bem rígido, né? Tipo, você tem que chegar às 7 horas da noite lá na sala, senão ele não deixa mais ninguém entrar. E ele dá uma tolerância de 10 minutos, ok? Mas só que passou de 10 minutos, ele não deixa mais entrar. Aí você chega às 7h15, né? Aí você bate na porta e o professor não deixa entrar. Ele fala o quê, então? Tarde demais, né? Você chegou tarde. Too late, ok? Esse é o sentido, esse é o cabimento dessa palavra. É bem simples, mas eu só gosto de falar, de reforçar às vezes pra gravar na cabeça das pessoas. Igual o exemplo lá do Ben 10. Couple. Couple, olha só essa pronúncia da palavra. Couple, couple. Depois, coming, coming. Não é coming, é coming, coming. Aí depois a palavra three, olha só, three, tá bom? Você dá uma segurada na língua ao você pronunciar essa palavra. Então fica three. Vamos reiterar aqui. Hold it! There's a couple more bags coming from the terminal. Okay, on 3. 1, 2. Too late! Próximo. Put them on the next flight! This is bad. How are we gonna get out of here? Over there, come on! Traduzindo aqui, coloque-as no próximo voo. This is bad. Isso é ruim. Como vamos sair daqui? Por ali, vamos. Então veja só, olha só isso daqui que eu deixei em verde. O que tá em verde, isso daí é interessante você saber também. O que eu achei interessante você saber. Put on, olha só, put on. E isso daqui é uma contração do quê? Do put them. Então, put them on the next flight. Quer dizer, coloque-as no próximo voo. Colocar o quê? É que ele tava continuando aquela fala lá do too late. E ele estava falando das malas. Tem mais malas vindo pro terminal. Então, o que ele falou? Ah, coloque-as no próximo voo, pro próximo voo. Não vai dar pra colocar nesse voo em que tava o Woody e a Jessie, tá? É claro que eles não estavam se referindo ao Woody e a Jessie, eles estavam falando das malas, tá bom? E eles não estavam conversando com os brinquedos, obviamente, tá? Pra quem já interpreta o contexto, sabe o que eu tô falando, tá? Então, put them on the next flight. Quer dizer, coloque essas malas que tá chegando no terminal pro próximo voo. Essa daqui já vai sair mesmo, né? Então, não vai dar pra colocar mais mala nesse voo que tava o Woody e a Jessie. Então, ele já fez até uma contração pra tornar mais eficiente na fala. Então, aqui ficou put them on the next flight. E perceba que tem aquele connected speech, aquele discurso conectado. Então, ao invés de falar put them on the next flight. Aqui, na verdade, ficou put on the next flight. Fez uma junção com um connected speech, tornou mais eficiente a fala. E olha só essa palavra gonna. Gonna. Esse gonna é uma contração informal do going to, tá? Isso daí é bem comum. Então você poderia usar how are we going to get out of here? Mas pode usar o gonna get out of here. E o out of, tá em amarelo, é uma contração informal de out of. Out of here. E veja só que tem o out of here, né? Tipo, fora daqui, né? Como a gente vai sair daqui. E o put on aqui é put on. Essas coisas é bem comum de você escutar lá no inglês informal. Out of here quer dizer out of here. Aí depois, over there, que tá em sublinhado, é uma expressão adverbial que é usada para indicar um local a uma curta distância ou em outro país. E não quer dizer necessariamente, tem tipo, aí já de novo naquelas traduções literais. Over quer dizer acima, em cima, there quer dizer ali. Então quer dizer, em cima dali. Mas não faz sentido isso daqui. Na verdade, over there, o Woody ele tá falando o quê? Por ali, vamos por ali então mesmo, sabe? É uma expressão adverbial que é usada para indicar um local a uma curta distância ou em outro país. Mas lógico que ele não tá falando de outro país, ele tá falando para indicar um local a uma curta distância. Então, ele falou over there. Vamos pra lá, vamos por ali mesmo, sabe? Aí aqui as pronúncias next. Olha só isso que é interessante. Não é nest, aqui é next. Tem um som de K no meio, next. Não que você vai falar a letra K, mas você fala next. Perfeito? Gonna. Não é gonna, aqui é gonna. Vamos voltar aqui, ó. Put them on the next flight! This is bad. How are we gonna get out of here? Over there, come on! Próximo. You sure about this? No! Let's go! Então, o que ela perguntou aqui em cima, nessa primeira fala. Você tem certeza disso? You sure about that? Perceba, depois eu vou analisar uma coisa. Eu tô me segurando aqui. Aí depois, no, let's go. Não, vamos. Eu não tenho certeza, mas nós vamos mesmo assim. É isso que o Woody falou. Então, olha só, é o que eu tava me segurando.
Eu até me divirto, mas enfim. Esse daqui também é informal. Essa pergunta, pra quem já leu, já sacou que isso daqui é informal. É pra quem já, né, tá um pouquinho mais avançado, enfim. Mas pra quem não sabe também, aí vale a pena destacar. A Jess, ela poderia perguntar de uma forma mais formal, né? Como, are you sure about this? Então faltou o are aqui no começo dessa pergunta. Então, mas só que aqui ela já foi direto. You sure about this? Você tem certeza disso? É isso que ela perguntou. Faltou o are. Mas lembrando que nem sempre a gente vai ver formalidade em certos contextos, né? Então aqui como trata-se de um filme de criança, sabe? Aqui o Toy Story, você vai ver muita informalidade, isso daí é normal. E no contexto, no dia a dia lá dos americanos, que eles vão falando de forma informal, isso daí é bem comum você ver esse tipo de pergunta que tá faltando alguma coisa, como are you sure, entendeu? É que o this, esse daqui eu nem deixei sublinhado, mas não necessariamente indica algo mais próximo do falante. Então, ela falou about this, não quer dizer que ela tá falando, isto, sabe? Ela tá falando this pra se referir a um plano do Woody que ele tá querendo executar. Are you sure about this? You sure about this? Ela não tá falando isto, né? Algo próximo dela, né? Do que ela tá se referindo. Ela tá falando do plano do Woody, da ação que o Woody vai executar com ela, pra ele sair do avião. É isso, tá? Então, cuidado pra não ser tão perfeccionista, porque às vezes eu já tenho isso e eu entendo, né? Tipo, muito perfeccionismo e tal. Aí pode não ser bom. Então eu olho pra isso daqui e eu falo, nossa, tá falando de algo perto do falante, né? Do que ela tá falando. Mas não necessariamente, tá? E tudo depende de uma interpretação, claro. Aí aqui a pronúncia dessa palavra é sure. Sure, perfeito? É assim que você pronuncia a palavra, sure. Vamos só voltar aqui nesse comecinho, ó. Vamos lá. You sure about this? Próximo. What's a cowboy without his hat? Buzz! Buzz, get behind the tires! Então, o que o Buzz, aí o Buzz apareceu, o que ele falou aqui na primeira fala? Ele falou, o que é um cowboy sem o seu chapéu? Aí logo em seguida, o Buzz, ele ficou surpreso, ele falou, Buzz! Aí logo em seguida, é claro que eu cortei a parte pra gente já ir direto ao ponto, a gente ir direto pras falas em inglês. Claro que tem outras falas em inglês, mas só que eu, sei lá, tipo, de acordo com o que eu tava vendo o vídeo completo, tem coisa que eu não achei tão relevante, aí eu cortei, tá? Eu já parti pra aquelas coisas que eu acho interessante de mostrar pra ensinar inglês. Aí o que ele falou, o Woody, em seguida, Buzz, fique atrás dos pneus, né? Fique atrás dos pneus do avião, né? Pra gente fazer o plano e tudo mais. Então olha só esse que tá em amarelo, o what's. Isso daqui é uma contração do what is. What is a cowboy without his hat? Então, without his, esse daqui é um pronome possessivo, o his, que tá em amarelo, o his, pronome possessivo, mas esse without quer dizer sem o seu chapéu. Então, o que ele falou? Cowboy without his hat quer dizer um cowboy sem o seu chapéu. O que é um cowboy sem o seu chapéu? É isso, without. E o his, perceba, só destaquei em amarelo justamente para você ver que é um pronome possessivo de se refere a ele, né? Ele, cowboy. Porque não tá falando her, que é ela, né? Tipo a Jessie, não tá falando necessariamente da Jessie her, que é pra mulher, mas aqui tá falando his, que é pra um homem, tá? His hat, o chapéu dele. O behind the tires, aqui o contrário ficaria in front of the tires, tá? Ao invés de behind, que quer dizer atrás dos pneus. E aí pensa no contrário, ficaria in front of the tires, perfeito? Só a título de curiosidade para quem pensaria, mas como ficaria ao contrário? Então ficaria dessa forma, na frente dos pneus, in front of the tires. E não é para você confundir o behind, essa palavra aqui behind, com beside, que quer dizer ao lado, né? Ao lado dos pneus. É beside the tires. Mas não, aqui é behind, quer dizer atrás dos pneus. Aí aqui nas pronúncias behind, aqui a pronúncia começa com a letra I, por mais que a palavra aqui tenha a letra E, se escreve com E. Então, mas a pronúncia você fala behind. Depois tire, e aqui não é tire, é tire. Vamos voltar aqui, ó. What's a cowboy without his hat? Buzz! Buzz, get behind the tires! Próximo. Jesse, let go of the plane! What, are you crazy? Just pretend it's the final episode of Woody's Roundup! Traduzindo, Jesse, solte o avião. O quê? Você enlouqueceu? Aí o Woody respondeu, apenas finja que é o episódio final de O Rodeio do Woody. Então, olha só que eu deixei em verde, eu destaquei em verde. Let go of the plane, tá bom? É mais específico, let go of. Perfeito? Isso daqui tem o sentido de parar de segurar ou agarrar a alguma coisa física, tá? Let go of the plane. Quer dizer, solte o avião. É isso. Sentido de
parar de segurar ou agarrar alguma coisa física. E aqui, essa que tá em azul, isso daqui quer dizer agir como se algo fosse verdade quando não é. Então, a gente pode olhar essa palavra e confundir com a palavra em português pretende, tá? Então, just pretend quer dizer apenas pretende. Não, tá errado essa tradução. Não é essa tradução literal, não. Que o pretend quer dizer fingir. Então, o que o Woody tá falando aqui é apenas finja que é o episódio final de O Rodeio do Woody. Finja, pretend it's the final episode of the Woody's Roundup. Just pretend, quer dizer, apenas finja, haja como se fosse o episódio final lá do rodeio do Woody, entendeu? Agir como se algo fosse verdadeiro. Não é o pretend que é confundir com aquela palavra em português que é o pretender. Não, não é isso. Aqui é fingir, tipo, agir como se fosse alguma coisa, tá bom? Como se alguma coisa fosse verdade. Aqui o Woody's Roundup. Olha só, o S, que eu destaquei dessa palavra em amarelo, mas o S, olha só isso daqui, o S, ele indica posse ou pertencimento. Então, aqui tá falando rodeio do Woody. Então, por isso que aqui tem um Woody's Roundup. É o rodeio do Woody. É por isso que tem esse S, que indica uma posse ou pertencimento, ok? Aí a palavra pretend, a pronúncia pretend. Aqui tem um som de I na pronúncia. Pretend. Perfeito? E eu vou pular porque é só uma palavra mesmo, então eu acho que já é só essa que eu destaquei nessa parte. Próximo. But it was canceled! We never saw if you made it! Well, then let's find out together! Traduzindo, o que a Jessie falou. Mas foi cancelado, nós nunca vimos se você conseguiu. Aí o Woody respondeu, bem, então vamos descobrir juntos. Aí eles soltam e caem ali no cavalo em que o Buzz ele tava dirigindo, ele tava controlando o cavalinho aí que tava correndo. Olha só, por mais que eu não deixei em azul, mas para fins didáticos eu deixei aqui em amarelo porque eu vou explicar mais outra coisa. Só que a pronúncia dessa palavra aqui é was, não é was necessariamente. Se você falar was, até se for falar com um gringo ele vai entender, mas só que para melhorar a sua comunicação, se você puder melhorar a pronúncia, melhor ainda também, claro. Então, se você for pensar em pronunciar essa palavra aqui, você fala was. Isso daqui se refere a algo no singular, como o rodeio do Woody. O rodeio do Woody foi cancelado. Was cancelled. Foi cancelado. Agora, se fosse algo no plural, aí você colocaria o were, perfeito? Mas enfim, o importante é a pronúncia was, ok? E eu deixei amarelo só para destacar que isso daqui se refere a algo no singular, como o rodeio do Woody. Woody's Roundup. Aqui o saw, aqui que tá em sublinhado, isso daqui é o passado de se. Então, não é o passado de say, cuidado, tá? Não é o passado de say, que é said, quer dizer, disse, tá? Tipo, tinha dito antes, disse. Agora, esse daqui é saw, que é o passado de se, que é o verbo ver. Né? Mas aqui, we never saw if you made it, quer dizer. Agora, e se fosse, né? Tipo, se a gente pegasse o se, a palavra se, e a gente colocasse, vamos supor, lá no past participle. Aí ficaria seen, tá? Então tem o seen, tem o saw, ok? Tá o passado aí do verbo see. Não é para confundir com say, que é o verbo dizer, não é olhar. O say quer dizer dizer. E se fosse no passado, ficaria said. Aí depois, made it, que tá em amarelo, não é fez isso, e sim conseguiu. A gente pode pensar também, made quer dizer, fiz. It quer dizer isso, então quer dizer, if you made it, você fez isso, mas não necessariamente. Aqui eu acho que uma tradução que é mais natural, faz mais sentido, é conseguiu. We never saw if you made it, quer dizer, nós nunca vimos se você conseguiu. Made it, conseguiu, tá bom? Não é pra fazer aquela tradução literal, tipo, fez isso. Na verdade aqui é conseguiu. Essa função aqui dessa palavra, disso daqui que tá em amarelo, made it. Aqui, find out, esse daqui é um phrasal verb, que quer dizer descobrir. Isso daqui também tem o Connected Speech, como eu já apontei anteriormente, eu já tinha adiantado, mas o Connected Speech, ele já tem aquela função de tornar a fala mais fluida, se tornar mais eficiente. Isso daí ajuda muito ao você conversar com os gringos, os americanos, os nativos, porque eles fazem isso direto no dia a dia. E a gente também com o nosso vocabulário em português. Mas olha só, ao invés de você falar find out, tudo separado, find out, tudo bonitinho, usa o Connected Speech, tenta praticar, find out. É como se você fizesse uma junção dessas palavras, é um discurso conectado, find out together, ao invés de find out
together, entendeu? Veja essa diferença. Tenta praticar isso daqui, ó, find out. E aqui as pronúncias canceled, 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 né? Termina com som de D, canceled. Aqui together, together, ok? Aí vamos voltar aqui pra gente reforçar essas palavras e outras que a gente vai praticar o listening e dar uma reforçada. Vamos lá. But it was canceled! We never saw if you made it! Well, then let's find out together! Outro trecho aqui, vamos lá. Nice roping, cowboy. That was definitely Woody's finest hour! Your hat, partner. Let's go home. Traduzindo então, conseguimos, conseguimos, né? É isso que ela disse. We did it, conseguimos, conseguimos. Nice roping, cowboy. Quer dizer, boa laçada, cowboy. Aquela foi definitivamente a melhor hora do Woody, finest hour. É aqui, seu chapéu, parceiro. Vamos pra casa, vamos para casa, vamos pra casa. É isso que o Woody finalizou aqui. Então, olha só, o did it não quer dizer literalmente nós fizemos isso, né? We did it, nós fizemos isso. De novo, né? Eu sei que eu já falei no trecho anterior, algo nesse sentido, né? Tipo, aqui, ó, made it, sabe? Não quer dizer fez isso, na verdade, conseguiu, tá? Made it. Aí olha só que interessante, did it. Did it quer dizer conseguimos, olha só. Então tem o made it, did it, ok? E muita coisa depende da nossa interpretação, beleza? Então, did it quer dizer, we did it, nós conseguimos. Não quer dizer, nós fizemos isso, ok? Cuidado com as traduções literais. Aí, roping, que tá em amarelo, é uma forma casual e caipira de escrever roping. Roping, que aqui tem um som de G no final. Se escreve com G, mas é bem comum ter esse corte. Então, roping sem escrever o G, tá? E sem pronunciar também. Então fica roping cowboy, ao invés de roping cowboy, perfeito? Não que você tem que pronunciar forçadamente o G para ser perfeitinho, mas é bem como isso daqui, ó, nice roping. Isso daqui vem do rope, que quer dizer corda, né? Corda, laçar. E roping é o ato de laçar algo com um laço de cowboy. Essa palavra aqui que tá em azul, definitely, isso daqui é bem usado, é uma palavra excelente para dar ênfase. Definitely. Isso daqui é bem comum, isso daqui é muito comum lá ao você conversar, ao você pronunciar em inglês, prosear também, perfeito? Definitely. O finest, que aqui tá em amarelo, é um superlativo de fine. Então, fine quer dizer bom, refinado. Agora, finest, se você cortar o fine, fica bom ou refinado. Agora, finest é o superlativo de fine, o melhor, o mais excelente, né? Finest. Então, no caso, a melhor hora do Woody, o melhor momento do Woody, perfeito? Woody's finest hour, quer dizer, a melhor hora do Woody, o melhor momento do Woody. Olha só que bacana. Outra coisa aqui, o your. Your, isso daqui é um possessivo, quer dizer, your hat, seu chapéu, parceiro, your hat. Então, o hat é de alguém, é de posse de alguém, que é o cowboy, Woody, o parceiro lá do Buzz, que é o Woody. Então ele falou, your hat, seu chapéu, parceiro. O go home, que aqui tá em verde, não usamos o to, tá? No lugar do go, né? Não usamos o to com a palavra home, ok? Isso daí não é comum. Então, se você for falar let's go to home, isso daí fica estranho. Se você for falar pra um gringo lá, ele vai estranhar, ele vai fazer uma careta falando assim, o quê? Mas só que ele até entendeu, né? Tipo, dá pra entender, to home, mas só que não é o correto. O comum mesmo, o correto, seria go home, ok? Não é go to home ou to home, entendeu? Não, é go to home. O go home aqui é o correto. Então, outros exemplos. Vamos pegar um outro exemplo. Se a gente for falar que a gente vai pro parque ou pra escola, então a gente fala como? A gente fala go to the park, go to school. Mas aqui, quando tem essa palavra home, a gente já corta o T, o TO, to home. A gente já deixa assim, go home, direto assim. Isso daqui é correto. Agora, se a gente for falar, sei lá, hospital, pro hospital, a gente fala go to the hospital, não go hospital. A gente fala go to the hospital, go to the park, go to the school, go to the college, sabe? Mas aqui o home, esse daqui é bem comum de tirar o TO, o to. Então fica go home, direto assim mesmo. Ok, isso daqui é bem comum. Olha só a pronúncia da palavra definitely, e é assim que você pronuncia, definitely. E com mais esse vídeo, eu tenho certeza que você já expandiu bastante seu vocabulário, você já melhorou no seu listening. Isso daí é essencial para você atingir a fluência, para você também se tornar fluente. E para quem já é fluente, esse vídeo já é uma baita de uma revisão no seu inglês. E isso daqui só tende a acrescentar, a intenção é acrescentar no seu inglês, aprimorar o seu inglês. Então, além do listening, vocabulário, você também
também já aprende bastante expressões diferentes, pronúncia, um pouco de gramática. O grande foco aqui é entregar o inglês real, fazer você aprender de forma mais didática possível, porque eu gosto da didática, ser um pouco didático, para ensinar as pessoas e aprender de forma mais fácil e que não seja tão apegado 100% à gramática como é ensinado aí nas escolas aí fora. Mas sempre lembre de ter aquele motivo que faz você aprender inglês. Não fica olhando só para os outros, eu aprendi o inglês porque fulaninho aprendeu inglês. Não, guarde aquele motivo que faz você querer aprender inglês. E com mais essa aula, eu tenho certeza que já te ajudou bastante. Se te ajudou e você gostou, deixe seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.